Na aula de hoje nós vamos corrigir os exercícios da aula anterior. Então, se você não assistiu o vídeo Estado Nacional e Poder Político, pare de assistir esse vídeo e depois volte para poder acompanhar aí a correção dos exercícios. Eu não vou ler todos os exercícios com vocês, eu vou simplesmente comentar as respostas e depois disponibilizar o arquivo com as respostas do livro didático, certo? Então, começando aí a correção dos exercícios. Questão 1, a questão 1A, ela traz aí, é de caráter cômico, porque e é exatamente isso que ela pergunta, qual que é o humor contido na tira, e o humor é exatamente esse. A tira, ela traz uma figura pública exigindo transparência, ao mesmo tempo em que ela está dentro de um carro, o vidro coberto até o nariz, com isso o filme exigindo transparência. Ou seja, é contraditório e é esse o intuito do humor aí da charge do Angeli. A questão 1B, ela pergunta sobre essa crítica que Angeli faz na tira dele. E a crítica é exatamente essa, a crítica às figuras públicas que exigem transparência, que se elegem dizendo ser transparentes, mas uma vez que elas conquistam o poder, elas não cumprem com aquilo que foi prometido, ou seja, são figuras públicas que simplesmente fizeram uso de um discurso populista para agradar os ouvidos daqueles que escutaram e chega lá em cima, não cumprem com o que prometeram, certo? É exatamente essa crítica à transparência que os políticos não cumprem. E a questão C, ela já se afasta da tirinha do Angeli, ao mesmo tempo em que ela menciona a Constituição. A Constituição, ela prevê que o indivíduo ele pode sim preservar a sua privacidade. E a questão, ela pergunta se os políticos eles poderiam preservar também a privacidade de suas ações. A resposta é obviamente que não. As figuras públicas elas não podem fazer uso desse direito previsto na Constituição, porque são figuras públicas. As ações delas precisam ser transparentes, caso contrário, o povo não os elegeria. Por quê? Nós não iríamos os eleger porque nós queremos transparência, saber onde está indo o nosso dinheiro, o que eles estão fazendo para promover o benefício da sociedade, enfim, para eles conseguirem mirar o bem comum. Se o político não for transparente, nós não vamos saber se esses objetivos estarão sendo atendidos. Então, a figura pública ela não pode fazer uso desse direito. Uma vez que ela é uma figura pública, ela precisa ser transparente com o povo que o elegeu, certo? A questão 2 traz aí o filósofo Zygmunt Bauman com a sua tese, com o seu conceito de liquidez. O que é esse conceito de liquidez? O Bauman, ele critica a nossa modernidade e pega esse conceito de liquidez e transfere para todos os âmbitos para todos os campos da humanidade, seja no campo afetivo, nas relações, nos medos, na nossa vida, enfim, ele transforma tudo isso, porque é líquido, porque tudo se transforma em líquido para o Bauman, porque nós não temos mais certeza de nada. A nossa sociedade que promove o consumo e esse advento da tecnologia faz a gente cair num individualismo tremendo e a gente não consegue desenvolver nem o nosso conceito de nós mesmos, que sai aí o conceito de casal, de sociedade, alguma coisa que seja sólida para promover aí alguma mudança. Nós não conseguimos transformar essa mudança, porque o mundo está em constante mudança para o Bauman e essa mudança constante faz a gente não ter certezas. Então a gente vive o presente e é isso. Gera grandes problemas para o Bauman. Sem entrar muito no pensamento dele, não é muito necessário para a gente conseguir responder aí a questão 2. A questão 2A, B e C, ela pega esse trecho, esse texto dessa comentadora aí do Bauman e reflete sobre o medo. Então, nada mais atual, o pensamento do Bauman aí, do que o que nós estamos vivendo hoje, com a pandemia da Covid-19. Por quê? Porque é exatamente esse pânico, esse medo que Bauman trazia em algumas de suas obras, exatamente isso que nós estamos vivendo hoje em dia. Então, questão 2, ela pede exemplos de medo, exemplos de como a sociedade pode sentir esses medos. Exemplos não faltam, né? Tem a pandemia que nós estamos vivendo atualmente, tem o medo do crime organizado, tem o medo dos franco-atiradores em escolas, temos medo de sobra na sociedade de hoje. Então não faltam exemplos
para legitimar isso que o Bauman já falava. A questão 2b, ela pega esses medos que existem e questiona quem que lucra com esses medos ou a quem interessa esses medos. Obviamente que são as figuras poderosas, aos detentores do poder e aos políticos. Por quê? Porque essas empresas e esses políticos eles tendem a lucrar com esse quadro de pânico que eles instauram na sociedade. Então isso serve de ferramenta de controle social. Esse medo faz as pessoas agirem de forma desesperada e precipitada e geralmente isso sempre leva ao lucro de uma empresa, ao lucro de um político. E pode não ser o lucro financeiro, mas esse medo simplesmente pode incentivar as pessoas a elegerem no desespero aqueles que prometem as soluções. Isso geralmente não acontece porque esse medo ele só serve de ferramenta para o político alcançar aí o poder, alcançar aí o cargo que ele pretende. Ele se beneficia desse medo. Então é a parte do lucro e a parte da conquista do poder, que os políticos e as figuras que possuem influência, elas conseguem aí utilizar os recursos para alcançar o que eles desejam. A questão 2c já pede aí esses exemplos, como que o Estado Nacional, conceito de Estado, explica como o Estado envolve o indivíduo, mais do que o domina abertamente. Certo? O que essa questão 2c está trazendo para a gente? Está trazendo que o Estado refinou os seus mecanismos de controle social. Na Idade Média, nós tínhamos aí o controle com a igreja, que conseguia coagir os indivíduos de forma mais explícita. Nós tínhamos os regimes absolutistas, que promoviam o medo e controlavam o indivíduo de forma explícita. Era a ameaça, era o terror, de forma escancarada. Hoje em dia nós não temos mais isso. Nós temos ferramentas, nós temos outras formas de controle social. E exatamente esse medo aí que o Bauman critica serve para ferramenta de controle, para alguém manter o poder ou para alguém conseguir conquistá-lo. Sempre alguém se beneficia de determinada atitude que as empresas ou os políticos tomam. Alguém sempre é beneficiado desse mecanismo de controle que o Bauman está citando aí, que é o medo. Ele também serve como ferramenta de controle social, que é exatamente isso que a questão está trazendo para nós. Certo? Finalizamos aí os exercícios, agora nós estamos passando para a tarefa. As questões da tarefa não serão todas que vou resolver com vocês, mas fiquem tranquilos porque, como eu já disse, vou disponibilizar o gabarito completo com todas as questões para que vocês consigam estudar posteriormente. Então, começando aí com a questão 2. A questão 2, ela pega um trecho do Hobbes e nós temos que descobrir qual alternativa é a correta. O trecho do Hobbes é do Leviatã, eu mencionei também na aula que vocês já devem ter assistido. Então, podemos ir direto para as questões. Façam as leituras de cada questão. Outra coisa que eu esqueci de mencionar, toda vez que eu for fazer a correção dos exercícios com vocês pausem o vídeo. Primeiramente, vocês já devem ter tentado fazer esses exercícios no caderno de vocês, para que quando eu for corrigi-los nas nossas videoaulas, vocês possam comparar as suas questões com aquelas que eu estou oferecendo, para por fim a gente conseguir trabalhar com a resposta que o material oferece para a gente, certo? Isso serve de debate, isso serve para a gente conseguir desenvolver o conteúdo de diferentes formas. Então, voltando aí para a questão 2, qual é a questão correta? Alternativa A, os homens são bons por natureza? Hobbes nunca afirmou isso, pelo contrário, ele sempre afirmou o oposto, os homens são maus por natureza. O homem é o lobo do homem. Vocês se lembram aí da frase que eu já expliquei. A sociedade depende de pactos internos e funcionamentos que diferem os homens bons dos maus. Não existe essa distinção para o Hobbes. Os castigos permitem que as pessoas aprendam valores religiosos necessários para a convivência? Não. Isso não é suficiente para que as pessoas ajam de forma conivente ou que promova a boa convivência. A gente precisa da figura aí da autoridade para colocar ordem no barraco. As guerras são consequências dos interesses do Estado preocupados em expandir seus domínios territoriais? Não, os homens eles já são maus
por natureza, então a gente só precisa de uma figura de autoridade para que evite que nós matemos uns aos outros. A gente não precisa simplesmente disputar território, nós matamos por muito menos, de acordo com Hobbes. Os estados controlam os homens, permitindo sua sobrevivência e o convívio social entre eles. Exatamente isso. O estado aí ele chega para regular esse caos que nós viveríamos se não tivéssemos aí quem nos orientasse. Questão 3. Novamente, a questão traz um trecho aí do Leviatã e nós precisamos descobrir qual é a alternativa correta. Alternativa A. Critica o absolutismo do direito civil? Não, Hobbes nunca criticou o absolutismo. Pelo contrário, ele era defensor do absolutismo. Alternativa B. Indica que o contrato social hobbesiano é democrático? Não, Hobbes era defensor do Estado absolutista. Questão C. Sugere que o contratualismo proposto por ele levaria à constituição de um regime político autoritário, já que as leis emanam da vontade exclusiva do governante? Correto. Exatamente isso resume o pensamento de Hobbes. Revela que seu pensamento é incompatível com a defesa de formas autoritárias? Não, o pensamento dele é completamente compatível com as formas de autoridade. E a alternativa E aponta que se não fosse o risco de morte prematura e violenta, o estado de natureza dispensaria a necessidade do estado civil. Não, a morte prematura e violenta não é suficiente porque nós, homens, somos perversos. Então, para evitar essa perversidade, nós elegemos aí a figura de autoridade. Questão 4. A questão 4 traz aí um trecho do John Locke, e nós temos que analisar, de acordo com esse texto, as afirmativas para descobrir qual que é a correta. Afirmação 1. A presença da propriedade originou a organização da sociedade? Sim. O poder legislativo pode tirar e destruir a propriedade? Não. O poder legislativo ele precisa garantir a propriedade do indivíduo. Se ele não faz isso, ele tem a obrigação de ser derrubado, de acordo com o pensamento do Hobbes. Afirmação 3. O legislativo perde o poder enquanto transgride as regras da sociedade? Sim, ele perde o poder quando transgride porque ele precisa garantir as regras da sociedade. O poder legislativo cria leis e regras para proteger a propriedade? Sim, ele precisa garantir essas propriedades, como já foi dito. O poder legislativo, afirmação 5, o poder legislativo tem poder absoluto sobre a vida, liberdade e propriedade? Não, isso se enquadra mais no pensamento aí do Hobbes e não do Locke. Então, alternativas 1, 3 e 4, então a alternativa C é a correta. Questão 5, última questão aí que nós faremos no vídeo de hoje. As duas últimas questões dissertativas vocês podem ficar tranquilos que eu vou enviar no gabarito com vocês, certo? Então, questão 5 traz aí um trecho sobre o Rousseau. Então, da mesma forma que resolvemos a 4, vamos resolver a 5. Leitura do fragmento. Vamos agora para a afirmação. Nessa obra, Rousseau analisa a degeneração da moralidade da natureza humana e atribui a responsabilidade à própria civilização pela queda moral do homem? Correto. A queda moral do homem se inicia a partir do momento em que ele começa a viver em sociedade. A sociedade, ao ver de Rousseau, impôs aos seus indivíduos uma uniformidade artificial de comportamento, levando-os a ignorar os deveres e as necessidades fundamentais da natureza humana? Correto. O homem, a partir do momento em que ele começa a viver em sociedade, ele perde a mentalidade, a liberdade e a felicidade que ele desfrutava do estado de natureza. Porque no estado de natureza o homem simplesmente se preocupava com procriação, conforto, alimentação. Bastava para ele ser feliz. Com o advento da sociedade, com o desenvolvimento da sociedade, o homem começa a desenvolver outros sentimentos. O sentimento de ciúme, o sentimento de inveja, o sentimento de ambição. E isso começa a destruir a moralidade que o homem possuía. Além desses sentimentos que eu já criei, o homem ele também desenvolve a inveja, ele desenvolve a ambição e, enfim, são sentimentos que a sociedade incute no homem, que a gente pode fazer até um paralelo com o que o Bauman falava daí do individualismo e da sociedade do consumo. Mas, enfim, afirmação 3. O desenvolvimento da sociedade para Rousseau trouxe a possibilidade de o homem fazer uso do seu livre-arbítrio, tornando-se autossuficiente? Completamente errado. Por quê? Porque o homem ele perde esse livre-arbítrio, como já foi dito. Então, as afirmações 1 e 2 são as corretas, então é a alternativa E. Pessoal, são esses os exercícios que eu quis corrigir com vocês. Os demais estarão aí no corpo do texto que eu vou enviar. O vídeo acabou estourando o tempo previsto, mas conseguimos aí resolver boa parte
da nossa tarefa, certo? Eu agradeço a atenção de vocês, obrigado.